Oi, pessoal. Hoje também vamos compartilhar Gênesis capítulo 2, versículo 1. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu não sei se vocês se lembram, mas a última vez eu falei sobre o limite humano. Nós não podemos vencer nem as trevas, nem a morte. Por causa disso, nós somente temos que viver uma vida amaldiçoada. E vivendo uma vida assim, naturalmente, nós estamos recebendo muita influência do nosso pensamento. Às vezes, os nossos pensamentos deixa a gente ir para algum lugar, mas aí o nosso pensamento vem falar, você não consegue. O nosso pensamento não consegue deixar a gente ir longe. Então, a gente acaba pensando, não vai dar, e a gente volta para a nossa natureza. Aqui diz, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Realmente foi tudo acabado? Então, ia ser tão fácil se a gente simplesmente acreditasse que tudo já foi acabado, já está pronto. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, está falando que todos os céus e a terra foram acabados. E está escrito que no dia 7º, Deus acabou toda a sua obra que fizera. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E no versículo 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra. Então Deus, em Gênesis capítulo 2, ele já criou toda a terra que estava sem forma, vazia e com trevas. Aqui no versículo 1, no capítulo 2, ele falou que já acabou toda a sua obra. Pessoal, a terra já acabou toda, já foi tudo acabado. Isso é a verdade. Vamos para o capítulo 3. Vamos escutar a conversa entre a serpente e a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a Eva falou o quê? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse deles, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então o que a serpente disse? É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, quando nós escutamos a palavra da serpente, então a serpente, ela faz a gente sentir com que o que Deus criou é incompleto. Então, ele fala de uma forma com que se você tivesse que comer o fruto do conhecimento do bem e do mal para você se sentir completo. Quando você escuta a palavra da serpente, eu ainda não fui completamente formado. Se eu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, então meus olhos vão se abrir. Então é ali que eu vou poder ficar completo. Então a serpente fez o homem pensar dessa forma. Então o ser humano entrando nesse pensamento da serpente, a palavra que foram acabados os céus e a terra, o homem ficou distante dessa palavra. Então eu tenho que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu tenho que me tornar como Deus. Então esse tipo de coração começou a se formar dentro do homem. E não simplesmente esse tipo de coração surge dentro do homem.
Mas dentro do coração do homem começa a surgir desconfiança de Deus e começa a trabalhar no homem. A confiança que existe em Deus começa a se tornar desconfiança. Então, a desconfiança veio da onde? Então, a desconfiança veio dessa mente. Então, a gente tem desconfiança de alguma árvore. Ou, se não, a desconfiança foi feita, foi criada numa fábrica. Então, a roupa que você veste, o relógio que você usa, o carro que você usa, ela foi fabricada de algum lugar. Mas de onde a desconfiança foi fabricada? E de onde a treva e a maldição vieram? Essa desconfiança veio de Satanás. Essa desconfiança entrou no homem através de Satanás. Então, quando essa desconfiança entrou no coração do homem, mesmo que tenha dito que foram acabados os céus e a terra, então essa desconfiança faz com que a gente pense que a gente está incompleto. Faz a gente ter o coração de que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, esse tipo de coração está trabalhando fortemente dentro do homem. Então, Adão e Eva não se satisfizeram com as coisas que já foram tudo acabado. Então, eles tentam ser melhor, eles tentam fazer alguma coisa. A gente pode ver as pessoas se esforçando para fazer alguma coisa. Então, em Gênesis capítulo 2, está falando assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E tem uma palavra muito parecida. Então, quando a gente vê em João capítulo 19, fala sobre mostra Jesus Cristo sendo crucificado. Vocês sabem que Jesus Cristo foi crucificado, não é? Então, através dos soldados romanos, Jesus Cristo morreu crucificado na cruz. E ele foi crucificado, pendurado bem alto na cruz. E do lado dele tinha dois outros ladrões, dois outros malfeitores. E os seus amados discípulos fugiram. E somente as mulheres estavam derramando lágrimas no pé da cruz. Aquela dor extrema veio sobre o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tinha poder para poder vencer essa dor. Mas Jesus Cristo, ele passou por esse sofrimento. Embora Jesus Cristo fosse mais forte que a dor, mas Jesus Cristo não rejeitou passar a dor da carne que ele estava passando. Se Jesus Cristo tivesse passado por esse sofrimento, Jesus Cristo sabia que esse sofrimento, essa dor teria vindo para nós, seres humanos. Então, essa dor, esse sofrimento veio no corpo de Jesus Cristo e Jesus Cristo, ele aceitou passar por tudo isso. Então, essa maldição veio sobre Jesus. Essa morte veio sobre Jesus. Esse julgamento veio sobre Jesus. Jesus, ele era um ser que venceu essa dor. Ele tinha o poder de vencer o julgamento. Mas por que Jesus Cristo simplesmente passou por esse sofrimento, por esse julgamento? Por que Jesus Cristo estava sendo arrastado pela morte? Por que Jesus Cristo teve que ser arrastado pela morte e ir para o túmulo? Porque Jesus Cristo nos amou. Porque se Jesus Cristo destruísse a morte, se Jesus Cristo destruísse o julgamento, se Jesus Cristo ele expulsasse a maldição, então com certeza essa maldição viria até nós. Com certeza essa maldição viria até nós. Esse julgamento viria até nós. E a morte viria sobre nós. Embora o Senhor tivesse o poder para vencer a morte, a maldição e a destruição, mas por nós, ele teve que morrer. Ele teve que ser julgado. Por nós, ele recebeu a morte.
E assim, Jesus Cristo que sabia que a morte estava próxima na cruz. E ele sabia que a morte estava tomando conta dele na cruz. Embora Jesus estivesse sofrendo na sua carne, mas Jesus, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Satanás queria evitar que ele fizesse isso, mas Jesus venceu a morte e foi vitorioso. E no final, Jesus Cristo falou: está consumado. Mas o ser humano foi enganado por Satanás. Com certeza, em Gênesis capítulo 2, versículo 1, está escrito: assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Pessoal, essa é a palavra de Deus. E o homem tinha que ter acreditado nessa palavra. E a serpente falou para a mulher: se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e você será conhecedor do bem e do mal. Você vai se tornar igual a Deus. Você tem que comer desse fruto. E a Eva não acreditou em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Essa palavra, ela que diz está consumado, ela não acreditou. Se eu souber que está tudo consumado, então está tudo consumado. Então eu não preciso fazer mais alguma coisa. Já está tudo consumado. Deus já fez toda a sua vontade. Não fala isso. Sai, Satanás. Então, isso que a Eva devia ter falado. Mas a Eva foi enganada por Satanás. E a Eva, escutando essa voz de Satanás, queria se tornar igual a Deus, queria se aperfeiçoar. Por isso ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás é o mestre em fazer a verdade parecer mentira e fez o homem cair no pecado. Então Satanás, ele não deixou a gente acreditar na palavra está consumado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, está escrito que assim foram acabados os céus e a terra. E em João capítulo 19, versículo 30, Jesus Cristo falou, está consumado. Ou seja, todo o nosso pecado já passou para Jesus Cristo. Já foi perdoado. Então, nessa palavra, o nosso julgamento já acabou. Acabou a nossa maldição. Então, acabou todo o nosso pecado. Está consumado. Ele falou, está consumado. Então, assim como em Gênesis, Adão e Eva não acreditaram em Gênesis capítulo 2, versículo 1, Satanás novamente enganou o homem. E ele não quer que a gente acredite nessa palavra que Jesus falou, está consumado. Por que Jesus Cristo foi julgado? Por que Jesus Cristo foi crucificado? Por que Jesus Cristo ele recebeu maldição? Ele recebeu no nosso lugar. Toda maldição que nós deveríamos receber, ele recebeu no nosso lugar. Ele foi julgado no nosso lugar. Esse julgamento já acabou, mas Satanás nos engana. Não acabou tudo. É mentira. É mentira, não acabou tudo. Embora Jesus Cristo foi crucificado na cruz, mas todo o nosso pecado não foi perdoado. O julgamento não acabou. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que derramar lágrima, nós temos que fazer alguma coisa. Então, ele está nos enganando dessa forma. Satanás sempre nos engana dessa forma. Então, é um fato de que tudo já acabou. Então, em muitos lugares na Bíblia, Deus falou que acabou nosso pecado, dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei novamente. Que todo o nosso pecado já foi perdoado, que Ele nos santificou, que Ele nos justificou.
Mas Satanás nos engana. Com certeza, na Bíblia está escrito assim. Mas você não é santo. Você comete pecado todos os dias. Como você pode ser santo? O que é a verdade? Pessoal, o que é a verdade? Olha, como você, cometendo pecado, pode dizer que é santo? Por isso, você tem que se esforçar para não cometer pecado todo dia. Então, você não tem que tentar não pecar, você tem que lavar seu pecado. Com certeza, Jesus morreu pelo seu pecado, ele recebeu o julgamento no seu lugar, mas a verdade é que você tem pecado. Então, é assim que Satanás engana o homem. Mas o homem, ele é insensato e facilmente cai na armadilha de Satanás. Jesus falou que já está tudo consumado. Mas a gente tem o pensamento que a gente tem que fazer alguma coisa. Ele faz a gente pensar que a gente ainda tem pecado. Então, Satanás, ele coloca o pensamento em nós de que temos que lavar o nosso pecado. Esse pensamento é tão mal, esse Satanás é tão sujo e mau, esse Satanás, ele é tão sagaz. Mas as pessoas não sabem disso e simplesmente aceitam isso. As pessoas, elas choram para lavar seu pecado. Pode parecer uma coisa boa se arrepender e querer lavar seu pecado. Mas que tipo de pessoa faz isso? A pessoa que não acredita em Deus faz isso. A pessoa que não percebeu que já está tudo consumado que Jesus Cristo falou na cruz. Porque não acredita no fato de que Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados na cruz. Eu acabo caindo no meu pensamento de que eu tenho que fazer alguma coisa. E por isso, muitas pessoas não conseguem se libertar do seu pecado. Mas quando a gente vê na Bíblia, a criação de Deus foi completa. Pessoal, quão incrível é a criação de Deus na Terra. Então, o nosso esforço não precisa ser adicionado à criação. Quando Deus criou os céus e a terra, primeiro Deus criou todos os céus e a terra e depois, por último, criou o homem. Deus criou todo o universo. Ele criou o animal. E primeiro Deus criou, e depois que Deus criou o homem. Então, o homem não nasceu logo quando Deus estava criando o céu e a terra. Mas ele criou o homem quando toda a criação já estava acabando. Então, o homem nunca viu Deus criando os céus e a terra. Porque Deus criou o homem depois que todos os céus e a terra foram criados. Então, o Deus que o homem viu foi o Deus que estava descansando. Eles nunca viram o Deus que trabalhou. O homem estava vendo o Deus que estava descansando. Por quê? Porque Deus estava ensinando para o homem. Porque Deus temeu que o homem fosse imitar Deus trabalhando. Então, tudo já está acabado. E assim, desde então, a única coisa que o homem tinha que fazer era descansar com Deus. Passou um dia, ele descansou. Uma pessoa falou que a gente tem que cumprir o sábado, tem que cuidar do dia do descanso. Aí eu perguntei, em quantos dias Deus criou a terra e os céus? E ele falou em 6 dias. E no 7º dia, o que Deus fez? Descansou. Sim, está certo. E no 8º dia? E ele falou, Deus trabalhou zelosamente. E eu dei risada. Que trabalho Deus fez? Ele fez muitos outros trabalhos. Que trabalho?
E eu falei, no 8º dia, Deus também descansou. Deus não descansou só no 7º dia, mas no 8º dia também. E no 9º dia, e no 10º dia, continuamente Deus descansou. Por quê? Deus estava cansado, por isso, criando o céu e a terra, que ele descansou. Ele estava cansado de trabalhar e ele descansou. E em Isaías capítulo 40, diz que Deus não estava descansando, que ele não estava trabalhando. Ele falou que ele dá descanso para o que está cansado. Deus, ele não estava cansado, por que ele descansaria? Por que ele descansou no 7º dia? Por que ele descansou no 7º dia? Porque ele já acabou todo o trabalho. Ele já não tinha mais o que fazer. Porque ele já não tinha mais o que fazer, Deus descansou. É assim. Então, no 8º dia, Deus trabalhou? Não, ele descansou. E no 9º dia, ele descansou. E no 10º dia, ele descansou. Deus continuamente, Deus descansou com o homem. Mas quando esse descanso acabou? Quando que o descanso acabou? A partir do momento que o homem queria fazer alguma coisa, esse descanso foi quebrado. Então, na Bíblia, a palavra do filho pródigo. Então, se o pai trabalhar, tem descanso. Mas quando o filho estava fazendo alguma coisa, então o pai não podia descansar por causa do filho. A gente pode ver o pai mandando seu filho para longe e ele não podia descansar. E o filho voltou. E ele depositou tudo na mão do pai. E nesse momento, tanto o pai como o filho começaram a descansar. Então, o que é importante? Deus descansou. Porque tudo acabou. Se você estiver dentro de Deus, você descansa. Tem problema, mas esse problema não se torna problema. O problema se torna meu problema. Por que a Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? Porque ela partiu do método de Deus. Porque ela partiu do pensamento de Deus. E ela tinha o pensamento de que ela queria fazer alguma coisa. E no final, ela trouxe maldição sobre ela mesma. Então a Eva, ela foi enganada pela serpente. E agora nós temos que acreditar em Deus. Se Deus disse que foram acabados os céus e a terra, nós temos que acreditar que já foi acabado. Independente de como são os nossos pensamentos, independente de como apareça para mim. Frequentemente eu falo assim, os nossos olhos são exatos? Não são exatos. O nosso julgamento é exato? Não é exato. Frequentemente eu falo, no céu tem a lua. Ah, hoje é a lua cheia. Nossa, a lua está bem redonda. Ela tá redonda, mas depois de alguns dias, e agora se torna meia lua. E eu pergunto, essa daí é uma lua cheia ou uma meia lua? Ah, isso daqui é meia lua. Ah, realmente é meia lua? Ah, ali, é metade só. Não. É a lua cheia, certo? Mas ela aparenta ser uma meia-lua. Por quê? Porque a lua não está recebendo o sol por completo. A metade da lua que pertence às trevas, a gente não pode enxergar. Então, a gente só enxerga como meia-lua. Embora o ser humano tenha visto exatamente, os olhos humanos sempre são dessa forma. Ela pensa que é uma meia-lua, mas não é uma meia-lua. É uma lua cheia. Mas tudo que a gente enxerga é dessa forma.
Então, nós não temos que seguir o nosso julgamento. Nós não temos que seguir a nossa experiência. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. É uma lua cheia, mas com os nossos olhos é uma meia lua. Então, é uma lua cheia, mas quando a gente vê, é uma lua nova. É uma lua nova aos nossos olhos. Mas é uma lua cheia, na verdade. Dessa mesma forma. Porque o que nós enxergamos não é exato. Quando eu vejo, pode parecer santo. Mas eu não posso acreditar no meu pensamento. Independente de como eu enxergo. Se Deus fala que é a lua cheia, então é uma lua cheia. Independente de como eu enxergo. Se Deus falou que foram acabados os céus e a terra, já acabou tudo. Independente de como eu enxergo. Então, se todos os nossos pecados foram perdoados, já foram perdoados. Se quando Jesus falou na cruz que está consumado, então já está consumado. Eu não posso misturar meu julgamento, minha opinião, meu pensamento. Independente de como eu enxergue. Se o Senhor falou está consumado, então toda a minha vida de lavar o pecado já foi consumado. Independente de como eu enxergue. Se Deus falou que nós somos justos, nós somos justos. Se Deus falou que nós somos santos, nós somos santos. Hoje de madrugada, eu acordei do meu sono. Eu estava deitado e de repente veio uma palavra em mente. Aos que predestinou, ele chamou. E aos que chamou, ele justificou. E ao que justificou, ele glorificou. E eu me assustei. Deus me glorificou. Eu sou glorificado. Embora eu não pareça ser assim agora. Mas Ele me glorificou. De repente hoje de manhã eu fui glorificado. Eu fui glorificado. Se Ele falou que me glorificou, então eu sou glorificado. Sim, eu fui glorificado. Quando eu me enxergo, eu sou miserável, mas eu acreditei na palavra de Deus. Pessoal, espero que vocês acreditem na palavra. Muito obrigado, até a próxima. Que vocês se lembrem desse momento. Até logo. Obrigado.